Oi, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje, nossa terceira aula, Piscicultura. Isso mesmo, vamos lá? Estão preparados? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem, com saúde e seguindo em frente aí com muita garra, né? Hoje eu preparei aqui nossa terceira aula, deixa eu compartilhar aqui. Peraí, Piscicultura. Bora lá. Tá aí aparecendo a telinha para vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre manejo alimentar de peixes. Então, a gente vai abordar a nutrição de peixes em diferentes estágios de desenvolvimento e vamos falar em si, né, a própria alimentação e como a gente fazer todo o gerenciamento, o manejo alimentar na piscicultura, tá? Vamos lá. Bom, vocês estão vendo aí uma, uma imagem aí do seu Antônio Magalhães alimentando as carpas com ração e leite. Esquisito, né? Mas isso aconteceu de verdade, tá? Alguns peixes, eles vão até a gente, eles têm. Existe uma linha de pesquisa que diz assim que eles interagem, né, com nós seres humanos, né? E eu não duvido não, tá? Tem um outro peixe que é bastante também interage bastante é o Oscar, né? É um disco, né? É aquele peixe, né? É o acará, né? Ele interage muito, o acará, né, que é o Oscar chamado assim, interage muito com o dono dele, né, no aquário. E as carpas também, tá? Engraçado, né? Dentro, então, desse mercado aí, né, de ração, de alimentação, eu coloquei aí, né, a ração misturada aí com leite, né? Você tem dois tipos, então, de apresentação de ração, né? Aquela que a gente fala, né, que mergulha, imerge, né, conforme contato com a água, e aquela extrusada que ela fica na superfície por um tempo, né? Na aula passada, até comentei da ração, por exemplo, para rã. Acho que agora no mercado deve ter alguma coisa assim, mas a maioria dos ranicultores, e eu falo com propriedade, né, porque eu participo, estou envolvida com essa parte de cultivo, tanto de tilápia como também rã touro, né, a gente usa ainda a ração pelletizada, algumas vezes extrusada, vai mudando, mas a gente, eu estava até tentando lembrar na aula passada, né, os conchos, né, que a gente coloca dentro para que a ração tenha movimento. A ração ainda é a de peixe, né, ofertada para as rãs. Como eu falei, elas, né, tudo que tem movimento ali, elas estão lá, nhaque, comendo, né, os locais que a rã fica são chamados de baia, tá? Ainda o que tem dado mais certo, que a gente observa lá, né, é a ração, né, que fica mais tempo sobre a lâmina d'água, tá? Para que ela possa se alimentar, então ela, a pelletizada, ela é mais densa. Essa, sim, para camarões seria a ideal, né? Porque eles estão, né, no sedimento, o camarão. Então, as mais densas, né, elas são chamadas de ração pelletizada, tá? E as que ficam na superfície, né, elas são chamadas de extrusada, tá? A ração
ela tem aí a, a escala dela, né? É de 0,8 exatamente para os alevinos, tá? Bom, gente, os peixes, então, eles são classificados, vocês estão vendo aí a figura? Também, né, dentro aí dessas espécies, né, eu tenho, isso daí vocês já sabem, né? Os exóticos, os nativos e os híbridos, que seria a mistura, o cruzamento, né? Um produto de duas espécies, ok? E aí você tem, por exemplo, o surubim ou o pintado, o dourado, o dourado eu não tinha comentado antes, mas ele apresenta aí o tambaqui, né? Que é o pacu, né? Que a gente chama pacu preto ou pacu vermelho, o jundiá, que também é chamado de bagre pequeno, o cari, o pirambeba, que é a piranha, o pirá, né? Então, esses peixes que eu acabei de citar e o piratinga são nativos. A carpa, a truta, a tilápia, o tucunaré, a curvina são exóticos. E o híbrido, professora, por exemplo, a gente tem aqui nessa tabela, olha lá, repara, tambaqui com o pacu vai dar o híbrido tambacu. O tambaqui com o pirapitinga vai dar o tambatinga. E o pacu com o pirapitinga dá o patinga. Acompanharam aí? Ó, gente, tem uma sugestão aqui de leitura da Unesp, tá? Ligada à piscicultura aí. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o tambaqui. Então, ele pode cruzar aí tanto com o pacu, né, com o pirapitinga, certo? Então, ele pode cruzar. E aí, a gente tem aqui, né, esses híbridos, tá? Aí, a gente tem aqui os naturais, que são esses aqui, certo? O tambaqui, o pacu e o próprio pirapitinga. São os naturais nativos. E esses daqui são os resultados, são os híbridos, né? Que não consegue se reproduzir, mas tem vários trabalhos aí publicados, vários cientistas aí falando que alguns híbridos já estão conseguindo se reproduzir na natureza, tá? A gente ainda está estudando isso, tá? Pesquisem um pouco sobre isso, é importante, tá bom? Bom, olha esse peixe aí. Esse peixe é o traíra, tá? É um peixe carnívoro e onde, né, assim, por ele consumir outros peixes, ele acaba bioacumulando, né, alguns metais, por exemplo, tá? Então, se ele se alimenta de outros peixes, né, ele é um carnívoro. Na cadeia alimentar e na bioacumulação, que a gente fala assim, né, num estudo de contaminação ou alguma coisa relacionada, como metal pesado, esse peixe, ele vai ser capaz de absorver mais, tá? Na cadeia alimentar. Bom, os carnívoros, eles têm aí, olha só a boca desse peixe, né? Vocês estão vendo? Ele foi um peixe aí, parece até mesmo primitivo, né, gente? Pré-histórico, não parece aqueles peixes, né? Um fóssil, né? Mas ele aí, ele tem os dentinhos pontiagudos, afiados, né?
E o estômago dele, ele é curto, né? Assim, a parte intestinal, sistema digestório dele, ele é curto, tá? A maioria, então, dos carnívoros, a digestão é muito rápida também, tá? Já os peixes planctófagos e herbívoros, ele tem um intestino maior, tá? Um intestino mais longo. Bom, os carnívoros, então, vocês estão vendo que eles têm essa boca grande e mandíbula forte, tá? E a anatomia desse peixe tem relação com o hábito alimentar dele e também toda essa variação, como eu expliquei para vocês, né, do intestino ser um pouco curto, tem relação com o alimento dele, tá? O trato digestivo, então, desses peixes é mais curtinho comparado com o de outra forma de alimentar, né? Do hábito alimentar. Já os onívoros, ó, você está vendo aí a tilápia do Nilo, né? Então, a tilápia, ela, por exemplo, ela come de tudo, tá? Ela, é só jogar ela no ambiente lá, ela vai explorando, ela vai comendo. E o estômago dela é uma forma de bolsa. E o intestino, ele não tem um tamanho assim muito curto, mas também não é muito longo, como a carpa, por exemplo. Mas ela tem um intestino um pouco maior do que o intestino de um carnívoro, tá? Então, a gente considera um tamanho mediano. Então, os onívoros, olha só como que a boca tem dentinho? Tem. Em algumas espécies, às vezes, aparece bem uma serreninha assim, tá? Possui boca e do tamanho mediano, dentes também, algumas espécies aparecem, tá? Os herbívoros, então, aí vamos lá. Tem dentes, só que os dentes são diferenciados apenas para triturar, tá? Principalmente fibras, tá? Porque esses peixes, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo aí, é um arcarpa capim. Bom, ela é enorme, né? Vocês estão vendo que a região abdominal dela ali com certeza o intestino, né, desse animal, ele é enorme, tá? Ele precisa ficar digerindo, ficar um tempão ali fazendo a digestão, né? Então ele tem realmente um intestino longo, tá? Ela vai se alimentar, né? Principalmente os herbívoros, né? Dos vegetais, né? Então, ela vai procurar, né? Realmente aí as plantas aquáticas, tá? O fundo, né? Ela fica mais no fundo, enfim, tá? Então, essa aí é a carpa capim. Bom, peixes considerados como fitoplanctófagos, fito vem, né, de algas, né, o fitoplâncton, né, microalgas, né, fitoplâncton e zooplanctófagos, são aqueles animaizinhos, né, são os zooplânctons, são aquelas pulgas d'água, né, que são a parte que está também na coluna d'água e mais superficial, as algas ficam em cima para fazer a fotossíntese, e logo abaixo a gente tem a comunidade zooplânctônica. Bom, esses peixes, eles se alimentam desses micro-organismos, né, desses organismos, né? Ou pequeno ou grandinhos, assim, presente. Então, ele naquela coluna d'água, e eles têm os dentinhos bem rudimentares, bem assim, primitivos, bem, não chegou a crescer, não tem nem serrinhas, tá? Eles possuem rastros branquiais, né, as brancas, em grande número, e elas têm essa região branquial, né, de troca ali, gasosa também com a água, né, ela é bem desenvolvida.
Bom, o estômago desses peixes, que são fitoplanctônicos, planctófagos, zooplanctófagos, eles têm um intestino simples. Anota isso daí. E ele pode, muitas vezes, estar ausente, tá? Já vai direto para o intestino, tá? A gente quase não observa o estômago, tá? Assim como os herbívoros, eles têm um intestino bem longo, tá? Os peixes, conhecidos como iliófagos, na boca, abre-se a boca desses peixes, tem vários botões gustativos. A gente vê realmente lá na faringe desse animal dentinhos, tá? Ou uma fileira de dentinhos, a gente chama de filiformes, tá? Os dentinhos faringianos ou chamado dentinhos filiformes. Bom, essas espécies a gente nota dentro do sistema digestório, né? Acrescenta-se aí a moela, tá? Que vai ajudar na trituração dos alimentos, principalmente aqueles peixinhos que estão pegando as pedrinhas, estão caçando ali, sabe? Eles precisam triturar esses alimentos, tá? E o intestino desses peixes, ele não é longo e também não é curto, ele é médio, comprimento médio, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, vocês estão vendo aí um berçário. É isso mesmo que vocês escutaram. A gente chama de berçário. É aonde a gente coloca os alevinos, tá? A gente tem a alevinagem, e aí eles estão, né, crescendo, estão desenvolvendo a primeira fase do cultivo e ganhando peso, tá? Então, a gente tem aqui, a fase do cultivo de peixes de peso entre, né, aproximadamente abaixo de 10 gramas e eles permanecem aí, né? Presta bem atenção nessa parte aqui, anota aí, eles ficam em torno, né? Até atingir aí 60 gramas, tá? E depois eles são retirados, tá? Desses viveiros que a gente chama de berçário, tá? Ou pequenos viveiros, tá? De 200 metros quadrados, tá? E a gente tem muitos ali estocados, né? Uma alta população, alta densidade ali. Como eu falei, quando eles completam 60 gramas, eles são transferidos para viveiros maiores. Então, muitas vezes você compra o milheiro, que é de mil alevinos, né, num saco, você vai ver eles ali em torno de 60 gramas, já preparados para serem transferidos para um canteiro já, um viveiro já escavado, tá? Aí a gente tem, então, essa preparação. Quando você tem um berçário, você pode fazer só o berçário, você pode ter uma criação e você pode cuidar somente dessa etapa do processo, tá? E aí, essa densidade de estocagem, ela tem que ser observada quando você tem, então, 60 gramas, que a gente vai chamar já de o alevino juvenil, tá? Ó, a densidade, ela gira em torno de até 10 alevinos por metro quadrado, e dependendo do local onde você vai fazer a criação, né? Dependendo da região, você tem alevino de 10 gramas a 60 gramas.
Às vezes, dependendo, então, você pode considerar o juvenil. Eu considero o juvenil acima, a partir de 60 gramas, tá? Vamos lá. Ah, aqui, ó. Devido, vou ler, tá? Atenção. Eu coloquei isso aqui, já não lembrava mais. Devido ao estresse sofrido na adaptação dos alevinos nos tanques, então, eles estavam aí. Aí você vai tirar do berçário, imagina então, né, toda aquela adaptação daquele sistema, de repente tira e coloca em outro lugar, em outro tanque. Você tem mortalidade, tá? Quando acontece isso. Essa mortalidade é elevada. É por isso que quando você vai fazer essa transferência, ela tem que ser observada se o seu plantel, se aqueles grupos que você ali está criando, ele está forte nutricionalmente, né? Para garantir que eles não morram também, tá? Porque o próprio estresse que ele está sofrendo ali desencadeia um monte de hormônios no corpo dele, tá? Então a gente tem uma aceitação, né? Qual é o limite dessa morte, né? Da transferência? É de 35%, de 35% para mais. Opa, tem coisa errada, você vai ter que parar um pouco e esperar e observar o que está acontecendo com o seu plantel, porque algo ali está saindo fora, não é somente só o estresse que o animal está sofrendo, pode existir outras coisas que você não está observando, não está anotando, principalmente a qualidade da água, tá? Vamos lá, vai lá. Esse daí, quando a gente acaba ou comprando, a compra é muito importante você saber de quem é que você vai, né? O médico veterinário ele vai verificar da onde está vindo esses peixinhos, né? Pode ter ali algum ali doente, por isso que é sempre importante você fazer a quarentena antes, né? Num tanque mesmo, mas ir observando, tá bom? E normalmente você acaba comprando de alguém que já tem experiência, que já compra daquele piscicultor, daquele criador, então você acaba pegando assim contatos com as pessoas, e enfim, você também pode fazer esse acompanhamento, tá? Que aí a gente tem uma fase específica que chamamos de fase da engorda. Bom, lembra que eu falei que o peixinho chega lá 60 gramas? Lembra? Pois é, agora que a gente já está no final, né, da alevinagem, e aí a gente, nessa etapa agora, a gente vai até o crescimento, né, e a despesca, tá? Bom, a gente fala assim porque é o fato da gente já tirar o animal, o peixe, né, já para ser vendido, consumido, tá? Olha lá, então ele começa assim, né, que seria o alevino, e aí, olha só, esse é o tambaqui, né? Ele juvenil, ele aqui já na fase da engorda, e depois, quando ele atinge aí o peso comercial dele, né? Vocês lembram? Peso comercial de 1 quilo, né? De 1 a 2 quilos. Então, você tem aí o valor comercial atribuído àquela espécie específica, nesse caso, o tambaqui. Bom, como eu falei, você vai agora se dedicar
ao processo da engorda. Lembra lá do fator de conversão alimentar? Pois é nesse momento que você vai verificar os seus peixes que vão ser criados para ter um aumento aí de peso, tá? De crescimento e peso. Aí vai variar, tá? O viveiro vai variar de 500 metros quadrados a 10 hectares, tá? Bom, eu vou ler essa parte aqui e vamos aí observar todos vocês aí, vamos lá. Observem aí. Essa fase da engorda é a fase de obter os peixes adultos, tá? Que é que eu mostrei para vocês no slide anterior, no tambaqui. Então, o tamanho não pode variar muito, tem que ser um tamanho uniforme, porque você está fazendo, no caso, um monocultivo, e você vai se dedicar àquela criação. Então, você tem que ter menos tempo possível, né? Baixo custo e ter uma conversão alimentar no desenvolvimento, no crescimento do peixe, tá? Para isso, você vai ter que controlar, você que é futuro aquicultor, médico veterinário especializado nessa parte, você tem que saber toda os requisitos, todo o controle, todos os parâmetros que vão fazer parte do controle da qualidade da água, né? E não só isso, você vai ter que fornecer ração, e essa ração ela tem que ser adequada, tá? Ela vai ter que ser, de certa maneira, preparada para o desenvolvimento daquele peixe, com a quantidade X, Y, Z de proteína, lipídios, carboidratos, enfim. E você fazer acompanhamento do crescimento desse peixe. Como que é isso? Você vai fazer a observação, a despesca, não toda, né, de algum exemplar, pesar ele e anotar também quanto que ele tem de comprimento até a cauda, sem a cauda, né, fazer todo o levantamento e depois devolver esse peixe, né, devolve o peixe lá para o viveiro e faz as suas anotações do dia, mês, o quanto ele está comendo e a conversão, o que está sendo vista, o que você está vendo ali, né? Qual é o tamanho, tudo. E aí você tem que, dependendo da espécie, adequar, colocar nutrientes, né? O que eu vejo muito acontecer é que dentro da alimentação adiciona-se vitamina C para, principalmente, na véspera do inverno, tá? Então, por exemplo, nosso inverno aqui né, no Sudeste, por exemplo, a gente tem um pico, assim, de mudança climática que está acontecendo também, mas, assim, de alteração de primavera, verão, outono, inverno, no mês de junho, tá? E aí a gente encontra piscicultor colocando vitamina C. Pois é, vitamina C dentro, né, até antes, introduzindo em abril, por exemplo, vitamina C, para os peixes ganharem imunidade, para algum parasita que venha aparecer durante o estágio, o período do inverno, eles tenham uma resistência, tá? Então, olha só, além disso, da vitamina, a gente tem outros nutrientes, tá? Aminoácidos que vão gerar proteínas, ácidos graxos, minerais, tá? E aí a gente tem o componente energia na sua alimentação. Vamos identificar cada um deles. Vamos ver esse componente, né?
que está aqui como energia. Vamos lá. Vocês estão vendo aí o próprio aminoácido, né? O próprio aminoácido, por quê? Porque você vai ter a proteína, né? Lembra, proteína é um conjunto de aminoácidos. E aí você tem, por exemplo, né? O próprio tecido, né? De restos teciduais, né? A gente fala de. Como que é o nome? Você tem as vísceras, você tem as células sanguíneas, músculos que não foram usados, enfim. Isso daí a gente tem o preparo da ração, tá? Que aí você vai ter aminoácidos em grande quantidade. Bom, quando a gente fala aminoácidos essenciais, é que o peixe, o fígado dele, o corpo dele não produz, tá? Eles são sintetizados em pequenas quantidades, mas insuficiente para a própria exigência alimentar deles. Então, você precisa colocar uma ração, e aí entra o custo da piscicultura, porque você gasta mais com ração, né, do que o ambiente já está favorecido. Então, você vai precisar investir numa ração de boa qualidade. São os aminoácidos essenciais. Então, a gente tem aí uma lista, tá? Uma lista de aminoácidos. Então, gente, tem diferença, tá? Qual diferença que eu estou me referindo? Aos aminoácidos que o próprio organismo faz, né? E outros que requer uma dose diária para que haja um tamanho, né? O crescimento muscular desse peixe, tá? A farinha de peixe, que a gente fala a farinha de origem animal, e tem a soja, que é a origem vegetal. E são os que mais os peixes amam aí, fonte proteica, tá? Quer dizer, a própria farinha de peixe é dada para ele, tá? Isso é, de fato, o que a gente vem vendo, vem observando nos primeiros estágios também de alevinagem. Bom, aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui é uma tabela de exigência nutricional. Então, repare, precisa de determinadas exigências, por exemplo, proteína bruta, tá? Proteína digestível, né? Você tem a energia digestível sendo avaliada aí, né? E você tem, desse lado de cá, as espécies. Então, por exemplo, a exigência nutricional de determinados peixes é alta. Olha só, a truta arco-íris. A exigência de proteína bruta é elevada, porque olha só, gira em torno de 35 a 50% da dieta. Metade do que aquele peixe come tem que ser proteína. Bom, vocês estão vendo aí também a energia metabolizável, e aí vocês estão vendo na sequência, né, a proteína digestível e a energia digestível. Então, repara, tá? É alta aqui esses valores aqui, tá? Tá um pouco acima, né? Esse daqui, né? Que seria a energia metabolizável, bem alta. Bom, ela é expressa, anota isso no caderno, que é importante, isso aqui. Olha só, a energia dos peixes é expressa em energia digestível.
Ou seja, é a energia bruta ou energia menos consumida, né? E a energia excretada nas fezes, ou seja, né? Energia consumida menos a energia excretada nas fezes. Bom, em geral, os peixes vão receber energia através do alimento. Como que ele recebe? Comendo, né, uma ração equilibrada com lipídios, aminoácidos, carboidratos, né? E isso a gente observa também, por exemplo, nos farelos de sorgo e milho que está no processo da ração, tá? Bom, lembrando que os aminoácidos essenciais o corpo não produz, então ele precisa receber. Então, os níveis de energia irão depender da espécie explorada também, que vai receber esses aminoácidos essenciais através da ração, principalmente através da ração. Bom, os principais ácidos graxos de peixes tropicais e de água doce são dois principais ácidos: o ácido linoleico e o ácido linolênico. O linoleico, ou ômega 6, é o que tem de mais quantidade presente na maioria das sementes de plantas. Então, o ômega 6, ele se diferencia do ômega 3 devido à composição do ácido. Então, o ácido linoleico, ele é o ômega 6, e o ômega 3, ele é o ácido linolênico. Difícil? Linoleico, linolênico. Anota aí. Bom, o ômega 3, olha que interessante. O próprio peixe necessita, né, através da alimentação de sementes, ou a maioria das plantas, e o peixe, ele precisa, né, do ômega 3, tá? Aqui, ó, o ácido linolênico encontra-se principalmente em óleos de peixes. De fato, a gente vê, por exemplo, ômega 3, né, na carne do salmão, né? A gente vê, né, o ômega 3, que é o ácido linolênico, encontra-se o ômega 3, né, em determinadas cápsulas preparadas, mas que derivam do próprio peixe, tá? Para diminuir, por exemplo, o LDL, que é o colesterol baixo, tá? O low density lipid, que ele é ruim para diminuir o colesterol, né? Do tipo, né? Da lipoproteína LDL, tá? O ômega 3, ele tá nesse caminho, tá? Para aumentar o HDL. E nada melhor do que comer peixe. O peixe, ele vai te fornecer esses ácidos graxos, né, que seriam os lipídios essenciais. Bom, e ele tem que buscar também na narração, na natureza também, né? Se ele for de um viveiro aí extensivo, ele vai ter que ir atrás do próprio alimento, né? Bom, aqui vocês estão vendo os minerais, a tabela de exigências de minerais para o crescimento de peixe. Então, vocês estão vendo aqui desse lado os minerais. E aí a gente divide aqui, ó, truta, carpa capim, o bagre e a própria tilápia. Olha só, esses peixes como a truta, né, a carpa e até mesmo o bagre, eles são, a exigência de minerais é considerável. Agora, a tilápia,
né? A exigência dela, ou seja, ela é muito baixa. Ou seja, a função, né, fisiológica desses peixes, ela está atrelada à manutenção de minerais para ter o crescimento, mas algumas espécies, elas são tão resistentes que se oscilar muito, elas ainda continuam no ambiente sobrevivendo, como é o caso da tilápia, né? Aí aqui, inclusive, a gente vai ter, né, a busca do equilíbrio osmótico, porque a quantidade desses minerais pode variar de acordo com a espécie, pode ver aqui, né? Então, olhando aqui a truta, ela vai exigir, por exemplo, ferro 60, a carpa 150, o bagre 30 e a tilápia nada, não tem esse requisito. Então, ela sobrevive com ou sem. Bom, as vitaminas. Como eu falei, as vitaminas são necessárias, principalmente a vitamina C, para aumentar o sistema imunológico, tá? A vitamina C e todo o complexo B, B1, B6, B12, todos esses são considerados grupo de vitaminas hidrossolúveis, ou seja, coloca-se água, ela dilui, tá? Já as vitaminas A, vitamina D, vitamina E e vitamina K são lipossolúveis. Então, elas vão ter a necessidade de ser diluída em lipídios, tá? Bom, vamos continuar. Aí vocês estão vendo as vitaminas do complexo B, por exemplo, tiamina, riboflavina. Essas são as vitaminas, ó, ácido pantetônico, niacina, tá? Colina, biotina. Olha lá. Entre esses aqui, a gente tem as espécies, tá? E a necessidade dessas espécies para a vitamina, tá bom? Olhem de novo essa tabela, fixa aí, dá uma pausa, tira uma foto e dá uma olhada na quantidade de vitaminas que são necessárias. Vamos entrar em sanidade e manejo agora. Bom, gente, vocês sabem que toda a piscicultura, né, vai gerar um impacto, né? Gera impacto e principalmente quando você começa a colocar ração naquele meio, né? Lógico que o peixe precisa comer, mas a gente tem que observar a entrada desse alimento, se ele vai entrar modificando o cenário, modificando aquele ambiente e sendo capaz de trazer uma super eutrofização. Não é nem eutrofização, é super, tá? E a gente aí vai verificar, né, se tem algo que eu possa minimizar, manter o bom cultivo e a qualidade da água. Muitas vezes a vazão tem que ser alterada, né? O tempo de resiliência tem que ser dinâmico, tem que ser trocada aquela água toda do viveiro e ter colocada uma nova, e o manuseio desses peixes ser o mínimo possível, tá? E fazer isso nas horas mais frescas dos dias, quando tiver que manusear os peixes, tá? Sabe, quando você observa os viveiros, você quando vai fazer uma visita, pode ser um pesca e pague, numa piscicultura aí, observa se tem alguma ave de rapina, uma ave, fica lá olhando lá se ninguém está ali para pegar o peixe. Isso acontece muito, 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 tá? E aí a gente
também tem que ter essa medida de sanidade, tá? Porque essas aves, elas podem estar atacando ali para se alimentar, mas trazendo também protozoários, né, oportunistas, trazendo ali também patógenos, né, que vai destruir muito rapidamente o seu plantel, tá? Bom, é claro que eu vou buscar a prevenção de doenças e o tratamento, tá? Checo aí estágios, caso o peixe ele tem que ser salvo, dependendo da espécie, né? Muito cara. Então você vai fazer um acompanhamento com você, né? Você vai sugerir que faça um acompanhamento veterinário, por exemplo, tá? Bom, eu termino nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Até breve. Até a nossa quarta aula. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.